Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, mais uma vez começamos o nosso programa O Espírito da Letra, analisando a obra de André Luiz, no caso, o livro Libertação. Você está conosco já há algum tempo, estamos chegando no finzinho do livro. Ai, é tão triste, mas é tão lindo, que eu tenho certeza que você vai desfrutar muito. Hoje é o capítulo 19. Nós vamos começar vendo esta trama desenrolando-se até o epílogo. Por isso, o precioso entendimento que é o capítulo de hoje espera por você. Nós vamos para a nossa sala de leitura e lá nós vamos começar a ler. Vamos conosco. Chegamos. E aí? Pegou o seu livro, sua caneta, seu lápis, seu papel? Pois aí vai. André Luiz começa a dizer: por certo, acreditando haver transmitido a todos nós os ensinamentos que podíamos receber, a nobre mensageira recomendou a Eloy trouxesse Margarida, a moça que estava sendo libertada da obsessão, até aquele plenário amoroso, deixando perceber que ela pretendia consolidar-lhe o equilíbrio e fortalecer-lhe a resistência. Transcorridos alguns minutos, a esposa de Gabriel, que se convertera no objeto das nossas melhores atenções naqueles dias, agora desligada do corpo denso pelo sono, compareceu no cenáculo, no ambiente. Mostrava um passo vacilante e estranho afastamento, um alheamento no olhar, revelando a semi-inconsciência em que se demorava. Ao que me pareceu, a luz reinante não lhe afetou o olhar. Caracterizava-se naquela hora pelos movimentos impulsivos, caminhando em nosso meio como se fosse uma sonâmbula vulgar. Maquinalmente se asilou nos braços maternos de Matilde, aqueles que Matilde lhe oferecia, e tão depressa se acolheu no colo da benfeitora, que a envolvia em doce ternura, reagiu favoravelmente, olhando-nos então, assim meio assustada. Parecia acordar pouco a pouco. A protetora, Matilde, interessada em despertar em Margarida alguns centros importantes da vida mental, começou a aplicar-lhe passes ao longo do cérebro, operações que eu não pude compreender tão bem quanto eu desejava. Reparei, contudo, que Matilde lhe aplicava recursos magnéticos sobre os condutores nervosos do órgão de manifestação do pensamento, que é o cérebro, tanto quanto ao longo de toda a região do simpático, que é o sistema nervoso autônomo, esclarecendo-me o instrutor Gúbio, mais tarde, que o estado natural da alma encarnada, todos nós quando renascemos, esse estado natural pode ser comparado, em maior ou menor grau, a uma hipnose profunda, ou a uma anestesia temporária, a que desce a mente da criatura através de vibrações mais lentas. Porque quando encarnamos, estamos num corpo denso, então a nossa mente acaba sendo envolvida por essa densidade e as vibrações vão ficando mais lentas, próprias aos planos inferiores, para fins de evolução, aprimoramento e redenção no espaço e no tempo. Fenômenos de metabolismo na organização do perispírito fizeram-se patentes, perceptíveis à nossa observação. Porque, olha o que aconteceu. Margarida, ao contato com a instrutora, expelia através do tórax e das mãos fluidos cinzento-escuros, em forma de um vapor muito tênue, levíssimo, mas escuro, que se desfazia no vasto oceano do oxigênio comum. Logo após semelhante operação de limpeza, as zonas do sistema endocrínico, as glândulas, emitiam radiações diamantinas, figurando-se, parecendo-se, com constelação de caprichosos contornos a brilhar nas sombras do perispírito até ali opaco e comum. Do peito de Matilde, ondas luminosas partiam ininterruptas, e tudo nos fazia crer
que a tutelada, a Margarida, a tutelada de Gúbio, se achava naquela hora num banho autêntico de essências divinas. A certa altura do singular processo de despertamento, a jovem senhora abriu desmedidamente, escancarou os olhos como uma criança espantada e fixou-nos com uma expressão de assombro, ensaiando movimentos de recuo e de pavor. Mas, ao se voltar para o semblante doce e iluminado da benfeitora, aquietou-se brandamente, como que magnetizada por indefinível amor. Matilde osculou-a, beijou-a, enternecida. E ao contato daqueles lábios sublimes, Margarida, mostrando-se tocada nos recessos, no íntimo do ser, abraçou-lhe o busto, evidenciando ânsia suprema de integração espiritual. Parecendo desvairada de repentino júbilo, bradou em lágrimas comoventes: "Mãe, querida mãezinha!" E a interlocutora, afagando-a com muito carinho, lhe respondeu: "Sim, minha filha, o amor jamais desaparece. A união das almas vence o tempo e a morte." E então Margarida, colando-se ao coração, responde: "Por que me abandonaste num transporte de inexprimível ventura?" E a benfeitora lhe responde: "Nunca te esqueci", acolhendo-a com mais intensa ternura. Continuando, a própria benfeitora fala a ela: "O país da neblina carnal muitas vezes parece nos distanciar uns dos outros. Quando a gente reencarna, vamos para um outro lugar diferente, distante, parece que ficamos longe. Entretanto, sombra alguma conseguirá nos separar. Nossas aspirações e esperanças se confundem. Quais pontos de luz nas trevas da separação, assim como as estrelas se assemelham a balizas, a marcas, a sinais brilhantes no nevoeiro noturno, recordando-nos o infinito e a eternidade." Ao som caprichoso daquelas palavras, Margarida parecia acordar cada vez mais largamente em nosso plano. De olhos ansiosos, fixos na protetora, como que magnetizada por incomensurável afeto, ponderou entre lágrimas: "Mãezinha querida, estou cansada e infeliz." E Matilde, sorrindo, lhe responde: "Ora, quando a boa luta apenas está começando, sinto-me carregada de inimigos sem entranhas, sem sentimento, sem piedade. Devo ser atormentada dia e noite. Noto o invencível antagonismo, um conflito entre meus sentimentos e a realidade humana. O próprio matrimônio, o casamento em que eu depositava os mais caros sonhos, não me foi senão um escuro livro de desenganos cruéis. Trago meu coração extenuado, exausto, cansado e oprimido. Frustração e ruína espiritual me seguem de perto. Por isso, sou um fardo pesado ao esposo dedicado e digno de melhor sorte." E nesta hora, soluços violentos impediram Margarida de continuar. A veneranda emissária enxugou-lhe o pranto e falou bondosa: "Margarida, viver no corpo terrestre, entendendo os deveres divinos que nos cabem, não é tão fácil ante a glória infinita que em companhia dele podemos recolher. Todos possuímos culposo passado a corrigir. É imperioso reconhecer, porém, que se a experiência humana pode ser doloroso curso de renunciação pessoal, também é abençoada a escola em que o espírito de boa vontade pode alcançar culminâncias, grande elevação. Para isto, no entanto, é indispensável, minha filha, se abra o coração ao clima interior da bondade e do entendimento. Somos diamantes brutos, revestidos pelo duro cascalho de nossas milenárias imperfeições, localizados pela grandeza divina
na oficina, na ourivesaria da terra. A dor, o obstáculo e o conflito são bem-aventuradas ferramentas de melhoria, funcionando em nosso favor. Que dizer da pedra preciosa que fugisse das mãos do lapidário, do barro que repelisse a influência do oleiro que o modela? Modifique, minha filha, as mais íntimas disposições, com referência aos seus adversários. Porque Margarida estava se queixando: eu sou perseguida por todo lado, não sou feliz, não consigo ter sossego. Calma, minha filha, diz Matilde, a luta só está começando. Tem muita coisa pela frente, não desanime agora. Nós vamos entender os nossos adversários de outra forma. Precisaremos do buril que desbasta a pedra. Precisaremos das forças que nos colocam na forma. Precisaremos, para que nos tornemos melhores, de todo tipo de desafios para polirmos-nos. E agora, daqui a pouquinho, nós vamos continuar a explicação de Matilde a respeito dos inimigos. Quem são os nossos inimigos? Mas isso vem daqui a pouquinho. Mas não perca, hein? Porque todos nós que temos algum adversário, vamos aprender muito com o segundo bloco do nosso capítulo 19. Eu aguardo você. Olá, estamos de volta. Capítulo 19, segunda parte, bloco 2. Precioso entendimento. Agora Matilde vai começar a falar com Margarida, porque ela se reclamou, ela se queixou daqueles que a perseguiam. E então, sua mãezinha espiritual, esse espírito generoso, vai explicar para ela. Veja só o que André Luiz nos relata. Diz Matilde: o inimigo nem sempre é uma consciência agindo deliberadamente no mal. Na maioria das vezes, ele atende, ele obedece à incompreensão como qualquer um de nós. Ele adota determinada linha de pensamento porque se acredita em um roteiro infalível aos próprios olhos, nos lances do trabalho a que ele se empenhou nos círculos da vida. Ele enfrenta, como acontece conosco mesmo, problemas de visão que só o tempo, aliado ao esforço pessoal, na execução do bem, conseguirá decidir. O batráquio, o sapo e a ave caracterizam-se por impulsos diferentes, não obstante serem filhos do mesmo mundo. É necessário, Margarida, sabermos utilizar o inimigo, nele situando ou descobrindo nele nossa lição benfeitora. O que é que esse cara tem para me ensinar? O que é que essa pessoa difícil vai me ajudar a compreender? É o que Matilde está dizendo. A rigor, diz ela, em vista da nossa posição de inferioridade, seremos adversários naturais da obra dos anjos, numa esfera menos elevada que atravessamos no presente. Entretanto, Margarida, as potências angélicas não nos punem a incapacidade temporária de compreensão diante dos serviços divinos que lhes cabem na economia do universo. Elas não reclamam de nós, elas não nos atacam. Ao invés de condenar-nos, identificam-nos as deficiências de maneira compadecida e nos estendem os braços fraternos através de 1000 recursos invisíveis e indiretos, a fim de que aprendamos a escalar o monte da sublimação em marcha para os cumes celestes. Verificando-se uma pequena pausa nas observações maternais, a jovem senhora ponderou encantada: ai, amada mãezinha, pudessem meus ouvidos guardar sempre a doce música de tuas palavras. Tristemente, eu já vejo
o redemoinho, o torvelinho das dificuldades terrenas a que devo retornar. Tudo agora é consolação e esperança. Porém, amanhã serei novamente prisioneira no corpo físico e caminharei de memória anestesiada em um conflito constante com os monstros que me assediam. Matilde, afetuosa, lhe disse: este, minha filha, é o imperativo, é o dever da tarefa que te compete realizar. É para isso que você existe, para voltar à luta. Entretanto, não perca você os tesouros do tempo em considerações inúteis. Enche as tuas horas de trabalho salutar com a possível harmonia, fonte de toda a beleza. A inteligência, que de algum modo já venceu as limitações da animalidade, que já não é mais um ser atrasado ao ponto da animalidade, encontra-se no corpo de carne como o lutador, o lidador, num estágio de provas benfeitoras. Lá dentro, na arena das possibilidades sublimes que a região do nevoeiro oferece, há quem se encaminhe para cima e quem se dirija para baixo. Não fuja ao obstáculo valioso na corrida do aperfeiçoamento. Não sorvas, não bebas o mentiroso elixir da ilusão, apaixonadamente usado por todos os que se deixaram vencer pelas tentações do desânimo, incapazes de aceitar o desafio que o mundo lhes endereça. A vida, Margarida, para toda a alma que triunfa no caminho, no carreiro áspero, é serviço, movimento, subida. E a rajada de luta que te conduzirá ao cume, ao píncaro luminoso, não te suponha sozinha na jornada áspera. Outras, aos milhares, também suam e sangram em silêncio. Não é só você, Margarida. Passam na cena do mundo sem o afeto de um esposo e sem a bênção de um lar. Elas não conhecem, como você conhece, a dádiva de um corpo normal, nem podem guardar os mínimos sonhos que você arquiva no coração feminil. São homens esquecidos e mulheres desamparadas que passam despercebidos e humilhados do berço ao túmulo. Respiram constantemente em regime de tortura moral e seguem estrada afora, desprotegidos e dilacerados aos olhos do mundo, tendo que abafar os próprios soluços, que se fossem ouvidos, lhes acarretariam implacável punição. Entretanto, apesar do espesso véu de lágrimas que lhes dificulta a marcha, continuam caminhando impávidos, corajosos, contando com um amanhã cada vez mais incerto, impreciso e distante, que parece ocultar-se indefinido nos horizontes sem fim. Quantos miseráveis estão assim, Margarida? Piores que você, estão lutando. Aí André fala que Margarida, que assinalava de maneira enternecida a argumentação, rogou suplicante: mãezinha querida, me ensina a continuar. Desejo honrar a bendita oportunidade que eu recebi. E então Matilde lhe responde: escute bem, queridas irmãs, queridos irmãos, qual é a resposta da benfeitora. Não procure ser atendida em todos os seus desejos, falou a benfeitora suavemente, mas procura servir de maneira fraternal a todos quantos te reclamem arrimo, amparo e braço forte. Ajude antes de procurar ajuda. Compreende sem exigir compreensão imediata. Desculpe os outros sem desculpar a você mesma. Ampara sem a intenção de ser amparada. Dá sem o propósito de receber. Não persigas o respeito humano que te faça aparecer melhor do que é.
mas busca em todo tempo e todo lugar a bênção divina na aprovação da própria consciência. Não procures destacada posição diante dos outros. Antes de tudo, aperfeiçoa os teus sentimentos cada vez mais, sem propaganda de tuas virtudes vacilantes e problemáticas. Age corretamente e esquece as frases vazias e venenosas da maledicência contumaz, teimosa, repetitiva. Ao te socorrer das diretrizes dos outros, desconfia das palavras que te lisonjeiem, que te enalteçam a fantasiosa superioridade pessoal, ou que te inclinem à dureza de coração. Desconfie disto. Diante da fartura ou da escassez, recorde o serviço que o Senhor te convocou a realizar e produze o bem em seu nome, aonde estiver. Lembre-se, Margarida, de que a experiência na carne é muito breve e que a sua cabeça deve permanecer tão cheia de ideais santificantes quanto as suas mãos devem estar repletas de trabalho salutar. Para que atendas, porém, a semelhante programa, é imprescindível abras o coração ao sol renovador do supremo bem. Se a sua alma estiver fechada ao interesse pela felicidade do próximo, jamais você vai encontrar a própria felicidade. A alegria que você improvisar em torno dos pés alheios te fará mais rica de felicidades. Na paz que você semear, encontrará a colheita da paz que deseja. Estes são princípios da vida radiante. No isolamento, ninguém recolherá a suprema alegria. Para a sabedoria divina, tão infortunado é o pastor que perdeu o rebanho, quanto a ovelha que perdeu o pastor. A desistência de ajudar é tão escura quanto o relaxamento de perder-se a si própria. Margarida, o egoísmo conseguirá criar um oásis, mas nunca vai edificar um continente. É indispensável, portanto, aprender a sair de você mesma, analisando a necessidade e a dor daqueles que te cercam. Que caminho luminoso, que regra de conduta, parece o homem de bem lá do Evangelho segundo o Espiritismo. O homem de bem. Tudo isso que Matilde lhe está falando como mãe representa um roteiro seguro para que nós na vida física tenhamos aquilo que o espírito precisa para dela sair mais luminoso do que quando chegou, ou menos escuro do que quando nasceu. De que adianta termos tido todo o conforto se sairmos piores? De que adianta termos facilidades se não nos tornamos nada melhores do que éramos? É isto que Matilde lhe está falando. Mas não terminou ainda. Nós vamos acompanhar daqui a pouquinho, no próximo bloco, a continuação desse entendimento, porque é surpreendente o que Matilde vai dizer a Margarida. Mas é rápido o nosso intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Olá, estamos de volta com o terceiro bloco do capítulo 19, Precioso Entendimento. E você está entendendo por que é precioso, não é? Porque é tão cheio de riqueza, tão cheio de luz para todos nós, que nós vamos continuar a ver o que André Luiz nos está contando. Diz ele, acompanha aqui no texto. Nesse meio tempo, nesse ínterim, calou-se a voz da protetora, e sentindo-se banhada na infinita luz daqueles momentos inesquecíveis, a esposa de Gabriel perguntou, embriagada de ventura: ó Deus, Pai misericordioso, a que devo atribuir a graça inesquecível desta hora? Falou consigo mesma. Matilde, pretendendo talvez imprimir
uma ampla familiaridade à cena que assistíamos, levantou-se, abraçada a filha espiritual, e caminhando ao nosso encontro, apresentou-nos a ela por seus amigos particulares. Com fraternizadora palestra se estabeleceu, extinguindo-se a onda de lágrimas que nos visitava. Indistintamente, todo mundo estava chorando diante daquela conversação comovedora e inesquecível. Chegou, entretanto, o momento em que a benfeitora se revelou interessada em despedir-se. Antes de despedir-se, porém, cravou o olhar muito lúcido na ex-obsediada Margarida. Ele falou resoluta: Margarida, agora que você retém, tanto quanto possível, a consciência regular de você mesma em nossa esfera de ação, escuta o apelo que te endereçamos. Não suponha você que eu te visito pelo simples prazer de te consolar. O que seria, talvez, induzir você ao caminho da despreocupação irresponsável, que nunca nos dirige a uma verdadeira paz. A finalidade divina há de ser, em tudo, a alma de nossa ação. O lavrador que cultiva, que amanha o solo e o socorre com a irrigação confortadora, está esperando alguma coisa da sementeira que lhe reclama aquele esforço de cada dia. O amparo do alto, direto ou indireto, reservado ou ostensivo ou aparente, não é apenas mera exibição de poder celeste. Os moradores dos círculos mais elevados não se arriscariam a descer sem objetivos de ordem superior ao domicílio, à casa da mente encarnada. Assim como os artistas da inteligência não se animariam a ir ou a movimentar espetáculos de cultura intelectual sem fins educativos, junto aos irmãos de raciocínios e sentimentos ainda rudimentares ou inferiores. O tempo é valioso, minha filha, e não podemos menoscabá-lo, não podemos depreciá-lo, nem desperdiçá-lo, sem que aconteça um grave prejuízo para nós mesmos. E então, Margarida, não entendendo direito por que ela estava falando tudo aquilo, surpresa, estampando no semblante inquieto, olhando para a mãezinha, vendo assim, Matilde então continua falando. Veja, filha, em breves anos voltarei também ao círculo de lutas em que você se debate. Como? Você? Gritou Margarida apalermada, diante da perspectiva de renascimento carnal para o ser iluminado que se mantinha à nossa vista. Por que seria imposta a você uma pena como esta? E então Matilde lhe explica: não te guardes em tamanha incompreensão da lei do trabalho, ajuntou a mensageira sorrindo. A reencarnação nem sempre é um processo simplesmente regenerativo. Embora, na maioria das vezes, ela constitua um recurso de corretivo de espíritos teimosos na desordem e no crime. A crosta da terra é comparável a imenso mar, onde a alma trabalhadora encontra valores eternos, aceitando os imperativos de serviço que a bondade divina nos oferece. Além disso, todos temos doces laços do coração que se demoram, estão atrasados por muitos séculos, presos ao fundo do abismo. É indispensável buscar as pérolas perdidas para que o paraíso não permaneça vazio de beleza ao nosso olhar. Depois de Deus, o amor é a força gloriosa que alimenta a vida e que move os mundos. E então, a benfeitora Matilde fitou a jovem senhora com um enlevo, fez uma pequena pausa e acrescentou. O que será que ela acrescentou? Vamos fazer aqui também uma pequena pausa e meditar. Puxa vida! Ela explicou como Margarida devia se comportar. Desde o começo do livro, ela está apoiando Gúbio
para reerguer Gregório e Gúbio para reerguer Margarida. Puxa, qual será também a missão, a tarefa que ela está buscando concretizar em um estágio de amparo como este? Tanto que ela falou, não existe apenas o desejo de resgatar por resgatar. O universo, ele se constrói através de pedaços que se apoiam, laços que se prendem uns aos outros. Não é uma coisa por ela mesma. E assim, como você já viu nos capítulos anteriores, que para resgatar dois, Gúbio se torna um instrumento de resgate de uma vasta multidão, almas perdidas naquela região, almas que viram a luz e cansadas do erro, vão se oferecer, vão pedir socorro e podem ser amparadas. Ele se torna então aquele que vai receber estes seres. E mais, não só os espíritos que estavam na periferia da moradia, esses espíritos perambulantes, esses espíritos vagabundos que estavam perdidos em seus vícios, batem a porta, mas os próprios algozes, que eram as seclas de Gregório, que ficaram ouvindo a história de que Saldanha tinha se convertido, eles vão até lá pedir socorro. Eu não aguento mais, eu quero sair disto. Só não sabia onde pedir ajuda. Então você imagina que coisa linda, para resgatar um, que depois se tornam 2, depois se tornam 4, depois se tornam 16, depois se tornam 32, depois se tornam 200. O amor não tem limites, o amor se amplifica. E é o que Matilde está dizendo a ela. Não veja inimigos onde você tem apenas professores. E prepare-se, minha filha, eu vou precisar também da sua ajuda. Não estou aqui só para reerguer você, a fim de que você se abane, a fim de que você agora possa vestir um traje de gala e ir ao baile, a fim de você voltar às doidivanices de uma vida sem sentido. Não, há um objetivo previsto no universo. Não imaginemos que Jesus veio ao mundo só para morrer na cruz. Seria um desperdício? Só para pintar de sangue um pedaço da história humana? Pelo simples prazer masoquista de apontar depois a consciência dos outros e dizer culpados de terem matado um inocente? Não, não pode ser por isso. O esforço do Cristo e o esforço de todos os que vieram para secundar-lhe a sementeira é o do trabalhador do campo, que olhando o terreno, planeja a colheita antes de pôr a semente. O que ele deseja? Quantos frutos ele poderá tirar daquele hectare de terra disponível? Quantos sacos de grãos? Quantas caixas de frutos? Está prevendo, está medindo quantas sementes vai pôr no solo, de que natureza, como vai adubar o terreno, com que tipo de produtos minerais, com que umidade, que terá que fazer para cuidar da planta contra pragas, qual é a época do ano mais adequada. Tudo isso o lavrador humilde da terra faz. E é isso que Matilde está revelando. Nós passamos por situações familiares, passamos por problemas afetivos, passamos por dificuldades profissionais, achando que é tudo obra da casualidade, esquecidos de que todas estas são etapas evolutivas que nós mesmos projetamos antes de nascer. Nós precisaremos de pais, escolhemos os pais que merecíamos, pedimos a ajuda deles e eles nos aceitaram, e depois muitas vezes não temos paciência com eles, nós os maltratamos, nós queremos nos ver longe, mas se não fosse a aceitação deles, não teríamos nascido, não teríamos a nossa família, não teríamos os nossos filhos, não teríamos a vida para contar a história do nosso crescimento. Veja só que coisa linda! E estes, por sua vez, nossos filhos,
precisarão de nós e eles precisarão também de outros apoios. É um entrelaçamento maravilhoso, que no próximo bloco nós vamos ver terminado com as revelações que Matilde faz ao coração de Margarida. Porque Matilde vai precisar voltar, ainda não é um anjo que não precisa reencarnar, vai voltar para recuperar as pérolas que estão perdidas no fundo do oceano e fazê-las brilhar no seu céu amoroso. Mas não demoramos, é rápido, já já a gente está de volta. Bem, estamos agora no último bloco do capítulo 19. Vimos o precioso entendimento entre Margarida e Matilde. Matilde cuidou de trazê-la à consciência, de limpar o seu perispírito de toda aquela imantação hipnótica que aqueles perseguidores tinham feito, fazendo-a ficar doente, desequilibrada, ouvindo coisas, desajustada plenamente. Agora não. Agora todo o seu corpo, todo o seu perispírito está se libertando de todos aqueles miasmas. E então Matilde está falando: eu quero que você, minha filha, esteja atenta a estas coisas. Em razão desta minha necessidade, diz a benfeitora, falando que o amor é a força gloriosa que alimenta o mundo, eu espero que você não desconheça a santidade do ministério maternal, de ser mãe, na orientação dos espíritos renascentes. Nossas melhores possibilidades se perdem nessa esfera do recomeço, como Matilde chama a reencarnação, se perdem por falta de braços decididos e conscientes que nos guiem através dos labirintos do mundo. Carinho, quase sempre, não falta no santuário familiar, onde a alma se habilita à recapitulação de valiosa aventura. Entretanto, a ternura absoluta, total, é tão nociva quanto a absoluta aspereza. Você não ignora, filha amada, que a entidade mais enobrecida, ao retornar ao veículo de carne, é obrigada a suportar os regulamentos da matéria. As leis fisiológicas, as leis do corpo que dominam na crosta, não fazem exceção. Elas se impõem sobre os justos com o mesmo rigor dentro do qual funcionam para os pecadores. O anjo que desça ao fundo da mina de carvão continuará naturalmente a ser um anjo na vida íntima. Entretanto, ele não vai fugir, não vai escapar ao clima pesado e deprimente do subsolo. O esquecimento temporário me acompanhará nos abafadores das células físicas, mas o êxito desejável somente vai me felicitar se eu puder contar com a tua ajuda, a tua orientação robusta e vigilante. Eu bem sei que depois, regressando por tua vez ao corpo que te liga ao círculo comum da luta terrestre, você vai esquecer igualmente esta nossa conversa, a conversa desta hora. No entanto, filha, a saúde e a harmonia que vão te inundar a estrada daqui por diante, unidas ao otimismo e à esperança que persistirão em teu espírito por recordações indeléveis, indestrutíveis, ainda que vagas, indefinidas destes instantes divinos, elas não te deixarão esquecer de todo. Defende o teu corpo como quem preserva um recipiente sagrado para o serviço do Senhor. E me espera, filha, me espera em breve tempo. Viveremos mais juntas na peregrinação meritória.
nos abençoados elos do sangue, seremos mãe e filha, de maneira a aprendermos mais intensamente esta ciência da fraternidade universal. Realmente, Margarida, o meu retorno te será sacrifício doloroso ao corpo frágil e delicado. Todavia, me ajude na sementeira renovada para que eu te seja útil na colheita infalível. Não me receba nos teus braços como uma boneca mimosa e impassível, que ninguém toca, que não pode ser ferida. Adornos externos nunca trazem felicidade legítima ao coração, e sim o caráter edificado em cristalino, base segura de que se expande, amplia a boa consciência. É aí que o caráter representa de verdade a felicidade, a boa consciência. A estufa pode alimentar as flores mais lindas da terra, mas não produz os melhores frutos. A árvore benfeitora não dispensará, não prescindirá do carinho e da assistência constante daquele que cuida dela, o pomicultor. Porém, é imperioso reconhecer que somente se vai fortalecer a árvore sobre a temperatura atormentadora do forte calor, debaixo de aguaceiros salutares e aos golpes da ventania forte. A luta e o atrito são bênçãos sublimes através das quais realizamos a superação de nossos velhos obstáculos. É necessário não menosprezar estas coisas, identificar neles a oportunidade bendita de elevação. Compreende-me as necessidades, para que eu te possa entender também no momento justo. As conveniências humanas são respeitáveis, mas as conveniências do Espírito são divinas. Auxilia-me a conquistar equilíbrio nas conveniências do corpo, a fim de atender aos imperativos celestes do Eterno. Logo que me sintas nos braços, não me coloque entregue a garridice. Garridice é aquela forma das mães vestirem seus filhos como se fossem bonequinhas, cheias de lacinhos e outras coisas. Ao enfeite excessivo e também à inutilidade, com a desculpa de me guardar em proteção de mãe. Não é com enfeites exteriores que ajudaremos o vegetal precioso a crescer e frutificar, mas sim com o esforço perseverante da enxada, com a vigilância na defesa, com o adubo estimulante e com a poda benfeitora. Não me percas de vista, para que o amor e a gratidão a Deus perdurem para sempre em minha memória frágil. Me socorra em tempo, para que eu seja útil no momento oportuno. Edificados com a lição indireta que nos administrava, reparamos que Margarida, em abundante pranto, prometia tudo quanto lhe era solicitado. A doce palestra nos interessava a todos, e por nossa vontade seria indefinidamente alongada no tempo. Porém, Matilde agora revelava no olhar a preocupação de ausentar-se. Dirigiu ainda brandas frases de reconforto à filha querida, envolveu-a em operações magnéticas, reajustando seus centros perispirituais carinhosamente e rogou o auxílio de Eloi para que a esposa de Gabriel regressasse de volta ao corpo. Despedindo-se em definitivo, a grande mentora acrescentou algumas recomendações de adeus. Margarida, disse ela, não te esqueças do reino de beleza que podes improvisar na tua casa. Fuja resoluta, decidida dos perigosos fantasmas do ciúme e da discórdia. Aprenda a renunciar nas questões pequeninas para recolher com facilidade a luz que emana do sacrifício. Não comprometa por bagatela, por ninharia, o êxito espiritual que a experiência te pode oferecer. Você está livre dos males exteriores, mas ainda não se libertou dos males próprios, dos males interiores.
confia no divino poder e não desfaleças, ainda mesmo quando a tempestade te açoite as fibras mais íntimas do coração. Mãe e filha trocaram um abraço cheio de ternura indefinível e, encaminhando-se para Gúbio, a este explicou Matilde discreta o trabalho que planejara para as horas seguintes, afirmando que nos esperaria em uma paisagem próxima. Logo após, agradeceu-nos com extrema gentileza, não nos oferecendo oportunidade de exprimir a ela o reconhecimento e júbilo que nos possuíam a alma. Em seguida, ausentou-se, devolvendo naturalmente ao nosso orientador aquelas forças plásticas que ele havia tirado em caráter temporário para a materialização. Gúbio, então, retomou as rédeas do trabalho, notificando que, com exceção feita a 4 companheiros que permaneceriam montando guarda fraterna no lar de Gabriel, deveríamos partir todos na direção dos círculos mais altos, com escala em um dos campos de saída da esfera carnal. Ai! Agora era a hora de ir embora. Margarida estava livre. Havia encontrado a sua futura filha na condição da sua mãezinha, que ia nascer do seu ventre. Voltou ao corpo, mas eles, Gúbio, André, Eloy e os demais, iriam seguir para os planos superiores. E Matilde, que havia estado com eles aquele instante, os estaria esperando em uma outra região um pouco mais elevada, quando então nós estaremos vendo no capítulo da semana que vem o reencontro, o último capítulo deste livro. Ai, é tão lindo tudo isto, é tão inesquecível que você não deve ver o seu filho como um bibelozinho. Ele não é um porquinho que você tem que engordá-lo, como a gente faz com os suínos, para depois ele estar gordo, recheado, como se isso fosse saúde. Veja as recomendações educativas que Matilde, um espírito tão elevado, pede à sua futura mãe. Não me mimes, me eduques. Não se afaste de mim, me vigie para que eu não perca o caminho, que eu não fique entregue a estranhos. Seja aquela que protege a planta tenra, para que quando eu crescer, estiver frondosa, você possa se abrigar à minha sombra. Que coisa linda! Mas o último capítulo eu tenho certeza que a gente vai debulhar. Não fique esperando não, vai lendo. Mas na semana que vem nós vamos para o final do livro, o reencontro. Muito obrigado por tudo, obrigado pelo seu carinho, pela sua participação e até o próximo, o Espírito da Letra. Um grande abraço e muita paz.